vamos então, irmãos, falar aqui um pouco da palavra de Deus no texto contido em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, eu aguardo alguns segundos para que façamos a leitura em conjunto, né? E para que você também possa acompanhar aí na sua Bíblia do que nós iremos falar nesta noite. Lembrando que nas transmissões eu tenho utilizado a NVI, que é a nova versão internacional. Provavelmente você vai estar lendo aí na sua Bíblia a Almeida, versão Almeida, e a Almeida ela tem uma infinidade de, digamos assim, versões, né? E aí cada um vai ter uma versão, mas as Almeidas geralmente elas são bem parecidas umas com as outras, né? Tem a Almeida atualizada, corrigida fiel, e aí tem um monte, né? Mas vamos lá, Marcos capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus diz: E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém senão ao próprio Cristo. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenara que não contassem a ninguém o que eles tinham visto, até que o Filho do Homem, tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro a restaurar todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. Amém? Primeira coisa que nós precisamos entender neste texto, irmãos, ali no versículo 1, esse versículo 1 ele é um pouco incompreendido. Porque Jesus falou do reino de Deus e de que alguns que ali estavam com ele, eles não veriam a morte, eles não morreriam antes de ver o reino de Deus vindo com poder sobre a face da terra. É por isso que nós costumamos dizer que o reino de Deus ele já foi implantado nesta terra. O próprio Cristo fala da vinda deste reino com poder. Jesus ele não está falando do reino milenar, porque o reino milenar ele virá pós-arrebatamento. Após a igreja ser arrebatada, ele então implementará, o milênio nesta terra. Mas Jesus ele já está falando
da implementação do reino de Deus com poder nesta terra, e ele foi estabelecido justamente no dia de Pentecostes. Então, alguns que ali estavam, eles não morreriam antes da descida do Espírito Santo que se deu no dia de Pentecostes, da qual está descrita em Atos dos Apóstolos. E aí, isso se cumpriu, e o reino de Deus, então, ele foi implementado com poder nesta terra, poder este vindo do próprio Deus, emanado do Espírito Santo do Senhor. Então, note que nós, então, defendemos a tese teológica de que não há dois evangelhos, o evangelho do reino e o evangelho da graça. Não, há o evangelho, porque o reino ele já foi implementado. Porque aqueles que seguem a linha teológica de que há o reino de Deus, o evangelho do reino e o evangelho da graça, eles dizem então que o evangelho do reino ele parou de ser pregado por Cristo a partir do momento que os judeus eles não receberam como Senhor e Rei, e será pregado pelas duas testemunhas, as duas grandes testemunhas descritas lá em Apocalipse. Então este evangelho voltará a ser pregado no final dos tempos. Isso é antibíblico, porque o próprio Cristo diz: eis que o reino de Deus já está entre vós. Portanto, o reino de Deus ele já foi implementado. O reino de Deus ele já está entre nós. O reino de Deus, amados, ele já veio com poder, poder este vindo do alto e compartilhado com a igreja do Senhor. Mas pastor, por que então que acontece tantas coisas? Tem agora esse coronavírus, tem aí a fome, tem os problemas sociais, tem tantos outros problemas. Por que que isso existe se o reino de Deus já está implementado? O reino de Deus ele está implementado, mas de maneira parcial, como nós já dissemos anteriormente. Ele será implementado em sua totalidade no milênio. E além disso, tudo isso que está acontecendo, são sinais, prenúncios da vinda do retorno do Senhor Jesus e do arrebatamento da igreja. Então, não pense você que o que está acontecendo no Brasil e no mundo está aquém da vontade de Deus. Não está. Tudo está acontecendo debaixo do querer e da vontade do Senhor. 6 dias depois, então, deste acontecimento, Jesus ele tomou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os levou até um alto monte, onde eles ficaram sós. Ali então, a palavra de Deus diz que Jesus ele foi transfigurado diante deles. Ele foi transfigurado de tal modo que as suas roupas, conforme o versículo 3, elas se tornaram tão brancas, mas tão brancas, que nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de torná-las brancas daquela forma. Nós poderíamos até citar na atualidade, não só os lavandeiros, mas as lavanderias, sejam elas quais forem, sejam elas quais tecnologias elas possam utilizar, nenhuma chegará e proporcionará o branco em uma roupa que se compare com a roupa que Jesus estava então ali usando no momento da transfiguração. E no versículo 4, nós vemos que apareceu diante de Pedro, Tiago, João e do próprio Cristo, Elias e Moisés. O que isso significa? Significa que naquele monte estava a representação da lei, dos profetas e da graça. O representante da lei era Moisés, o representante dos profetas era Elias, e é claro, o representante da graça era o próprio Cristo.
Os representantes ali, amados, de 3 períodos bem divididos na história e também na Bíblia. Estes 3 representantes, eles tratavam de um assunto muito importante, de muita relevância, que era justamente o assunto que faz com que a igreja exista nos dias atuais, que é a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como da sua ressurreição. Então, eles ali estavam tratando, Moisés, Elias e Jesus, eles tratavam de assuntos relevantes, de assuntos importantes, de assuntos que fazem com que a nossa vida ela possa ser da maneira que é nos dias atuais, abençoados e abençoadas por Deus. Mas é interessante nós notarmos também que neste versículo, bem como nos outros versículos que falam sobre as 2 grandes testemunhas, ou as 2 testemunhas que pregarão o Evangelho para os judeus na grande tribulação, estas 2 testemunhas nós temos por convicção e por base bíblica que é Moisés e Elias. Alguns dizem que é Enoque e que é Elias. Por que alguns afirmam isso? Porque Elias ele foi transladado, ele não morreu. Moisés, a palavra de Deus diz que ele morreu, O próprio Deus diz a Josué: meu servo Moisés está morto. Portanto, Moisés ele não foi transladado. E a palavra de Deus diz que Enoque também foi transladado. Então, aqueles que seguem essa linha teológica, digamos assim, eles dirão que Enoque é uma das 2 testemunhas justamente porque ele foi transladado. Mas note que, mesmo não sendo transladado Moisés, ele estava naquele monte naquele dia. E o nosso Deus, irmãos, ele é Deus que manda até na morte, Eu me lembro muito bem da história de Lázaro. A palavra de Deus diz que Jesus, quando chegou lá, Lázaro já fazia 4 dias que estava morto. Aí a irmã de Lázaro falou: Jesus, o negócio é o seguinte, já faz 4 dias que ele morreu, ele já está cheirando mal. De repente Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro sai andando. Então o nosso Deus é o Deus que manda, inclusive, na morte. Então, para o nosso Deus não tem limitação. E as características ministeriais das 2 testemunhas, elas apontam para Moisés e apontam para Elias. Aquele que fez fogo do céu descer, Elias. Aquele que fez a água se tornar em sangue, quem fez a água se tornar em sangue não foi Enoque, foi Moisés. Então a Bíblia ela é bem clara, nos mostrando que as 2 testemunhas que virão e pregarão para os judeus no final dos tempos será justamente Moisés e Elias. Mas veja só, Pedro ele fica atemorizado diante daquele fato. Nós também não seríamos diferente. Se estivéssemos naquele momento, se estivéssemos vivenciando aquele dia, nós também ficaríamos estarrecidos e sem saber o que fazer. E foi justamente por isso que Pedro disse, conforme o versículo 5, Pedro disse a Jesus o seguinte: mestre, vamos fazer o seguinte, nós vamos montar 3 tendas aqui. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e outra tenda para Elias. Versículo de número 6, ele não sabia o que dizer, pois eles estavam
apavorados. Ficaram apavorados. Primeiro, porque estavam vendo Jesus transfigurado, com as suas vestes resplandecentes. Segundo, porque estavam vendo Moisés, porque estavam vendo Elias. E aí eles ficaram impressionados, e nós também ficaríamos. Mas veja que interessante o versículo 7. A palavra de Deus diz que naquele momento apareceu uma nuvem que envolveu a todos. E da nuvem saiu uma voz que disse o seguinte: este é o meu filho amado, ouçam-o, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. É interessante notar, irmãos, que há provas bíblicas infalíveis que apontam para a Trindade, porque alguns afirmam que a palavra Trindade ela não está na Bíblia, e de fato não está. A palavra Trindade ela foi utilizada e é utilizada para definir uma doutrina da igreja, uma doutrina teológica, da existência de um Deus composto de Pai, Filho e Espírito Santo. E nesta passagem, neste versículo, quem estava falando de Cristo era o próprio Pai. Não era Jesus falando com ele mesmo, era o Pai falando do Filho. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E quando Jesus veio até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, a palavra de Deus diz, irmãos, e ali aponta para justamente a manifestação da Trindade, a prova bíblica da existência da Trindade, que quando Jesus desceu, as águas, o Filho ouve uma voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado a quem me comprazo, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre Cristo. Então, naquela passagem, que fala sobre o batismo de Jesus, também fala da Trindade. Então, nós defendemos justamente a existência da Santíssima Trindade. A Bíblia nos relata isso. Versículo de número 8. Repentinamente, quando olharam ao redor, já não viam mais ninguém senão ao próprio Cristo. Enquanto eles desciam do monte, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que havia acontecido até que ele mesmo, o próprio Cristo, tivesse ressuscitado dos mortos. Primeira coisa que nós precisamos entender: por que que Jesus proíbe que eles falassem daquilo? Porque se eles falassem que viram Elias, ia existir um alvoroço, e aí já ia proporcionar uma maior fé por os próprios judeus de que Jesus era o Cristo, e isso atrapalharia a sua crucificação, e foi para isso mesmo que ele veio, para ser crucificado. Por isso que eles vão falar na sequência de que os mestres da lei afirmam que Elias tem que vir primeiro. Aí eles estão aguardando Elias, o próprio Elias, que foi transladado, eles estão aguardando Elias vir primeiro. Mas veja de que Elias já veio, e Elias também virá, mas ele irá ser uma das testemunhas. Aí eles irão crer no Cristo, que morreu na cruz e foi ressuscitado e já reina e está à destra de Deus. Mas Jesus então pediu para que eles não contassem a ninguém, porque isso prejudicaria a sua crucificação. Versículo de número 10, eles então guardaram este assunto e falavam deste assunto apenas entre si, mas discutindo de algo muito importante, do significado, do que significa ressuscitar dos mortos. Note que
logo na sequência, Jesus ele foi crucificado, e Jesus ele veio falando de que ele haveria de ser crucificado, e ele então iria ressuscitar. E ele também falava da ressurreição pós-arrebatamento, né? Ou durante o arrebatamento. E eles, mesmo sendo ensinados deste assunto, eles tinham dúvidas. E porventura nós também podemos ter dúvidas no que tange ressuscitar dos mortos. O que isso significa? Irmãos, biblicamente falando, para os fiéis em Cristo Jesus, quando nós morrermos, um dia nós iremos ressuscitar. E a palavra de Deus diz que é ressuscitar? Ressuscitar é viver de novo. Mas a palavra de Deus diz que nós iremos ressuscitar, mas iremos ressuscitar de uma maneira diferente. Receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo incorruptível. O que isso significa? A partir do momento que ressuscitarmos, nós não iremos mais morrer. A partir do momento que nós formos ressuscitados, recebermos um corpo semelhante a Cristo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, a morte não nos tocará mais, nem o pecado nos tocará mais, nem as enfermidades, nem qualquer outra adversidade que se ponha diante do nosso caminho na atualidade. Então, ressuscitar dos mortos tem este significado. Mas também lembremos que tem o significado do julgamento, né, do juízo de Deus, do julgamento, aonde o próprio Cristo ele será o juiz. E aí então, tanto justos quanto ímpios, eles serão julgados para que então recebam o céu ou recebam a condenação eterna. Versículo de número 11, para nós iniciarmos a conclusão aqui da pregação, para nós orarmos pela sua vida. A palavra de Deus diz que eles perguntam assim: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus responde: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Primeira coisa que nós precisamos entender, o próprio Malaquias fala disso, né? O livro de Malaquias fala do profeta Elias que viria antes da vinda do Senhor Jesus. Mas o Elias, né, que se nós pegarmos os outros evangelhos, Marcos ele não fala disso, mas nós temos outros 3 para nós analisarmos. O próprio Cristo afirmou que o Elias que havia de vir era o João, o Batista. João Batista, irmãos, ele veio no poder e na virtude do profeta Elias. E eles ficaram aguardando o profeta Elias propriamente dito. Mas foi João Batista que veio, né, preparando as veredas, preparando todas as coisas. Em todos os aspectos, João Batista, ele é precursor de Jesus Cristo, ele nasce antes de Jesus. Seu ministério começa antes do ministério de Jesus, e a sua morte se dá antes da morte do Senhor Jesus. Então, João Batista, o precursor de Cristo, que vem preparar o caminho para o Salvador, ele veio. E fizeram dele o que quiseram, porque ele também foi escarnecido.
ele também foi preso por conta de que ele pregava a palavra e por conta de que ele apontava os pecados do rei Herodes. Ele dizia ao rei Herodes o seguinte: Herodes, você está em adultério, a mulher que você está aí não é sua não, é do seu irmão. Aí Herodes mandou prender. Aí a esposa lá, do irmão de Herodes, que tinha essa relação com o rei, ela queria matar João Batista. Herodes já tinha um receio, Falou, se eu matar João Batista, ele é profeta. Prender é uma coisa, matar é outra. Mas aí armaram uma arapuca e a cabeça de João Batista foi servida numa bandeja de prata. Degolaram João Batista. E é disso que Jesus está falando nestes versículos. De que Elias ele veio primeiro para restaurar todas as coisas. O profeta, João Batista, veio preparando o caminho, as veredas, mas ele então, versículo 13, veio, mas fizeram com ele tudo o que queriam, como estava escrito ou está escrito ao seu respeito. Para nós concluirmos, irmãos, eu gostaria de fazer uma abstração para a nossa vida no que tange a transfiguração de Cristo. A transfiguração de Jesus, ela se deu no sentido literal, As suas roupas ficaram resplandecentes no sentido literal. E nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, e você que está nos assistindo, que estará nos assistindo talvez aí depois que finalizarmos ou em qualquer outro momento, no YouTube, no próprio Facebook, se você que está nos assistindo ainda não entregou a sua vida a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, isso acontece num sentido, claro que figurado, As nossas roupas, as nossas vestes, elas se tornam também resplandecentes e nós somos alvos mais do que a neve. A própria palavra de Deus nos diz isso. Então nós precisamos buscar a presença de Deus para que a cada dia mais as nossas vestes, a nossa vida espiritual, ela seja purificada, ela seja transformada e que nós possamos então resplandecer a luz de Deus, a luz de Cristo, porque Ele disse, e a sua palavra nos diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então fique com esta palavra, nós vamos orar por você nesta noite, vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos pela palavra ao qual nós recebemos nesta noite. Nós somos gratos a Ti, porque, meu Deus, recebendo a Tua palavra, também recebemos ao próprio Deus, ao próprio Cristo, ao próprio Espírito Santo, em ação nas nossas vidas, purificando, transformando, edificando, fortalecendo a nossa fé, ampliando a nossa comunhão com o Senhor, e nós somos gratos a Ti por isso e por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor neste momento, apresentando a cada irmão e a cada irmã da nossa igreja, bem como, meu Deus, todos os cristãos da face da terra, todos os que estão nos assistindo, seja da nossa igreja, seja de qualquer outra denominação, nós pedimos ao Senhor, abençoa, Pai. Alcança a vida deste irmão, desta irmã, alcança a sua casa, a sua família, que nesta noite grilhões venham ser quebrados e cadeias venham ser rompidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Pai, vai abençoando. Meu Deus, vai quebrando, ó Pai, a força do diabo contra as vidas. Pai, que as setas inflamadas do adversário
que são lançadas contra as nossas vidas, elas possam cair por terra, em nome de Jesus. Amém e amém.